Nos anos 1980, um homem de aparência comum, de sorriso tímido e mãos calejadas, iniciou o seu primeiro dia de trabalho em uma grande fábrica de tecidos em São Bernardo do Campo. Ele estava animado, talvez nervoso, mas a excitação de começar sua jornada em um novo lugar era palpável. Porém, ao final do turno, ele desapareceu. Não houve gritos, não houve sinais de luta, apenas o vácuo do seu sumiço. Seus colegas de trabalho, chocados, começaram a dizer que ainda sentiam sua presença. No silêncio da noite, quando as máquinas estavam desligadas e as luzes fracas piscavam, muitos afirmaram ouvir passos que ecoavam pela fábrica vazia. Outros diziam ouvir sussurros, palavras ininteligíveis que se perdiam no vento. Mas o que era realmente pior, ninguém mais o viu, e o mistério do seu desaparecimento nunca foi esclarecido. À medida que o tempo passava, a lenda do trabalhador desaparecido começou a crescer. Aqueles que trabalhavam na fábrica à noite começaram a relatar experiências cada vez mais estranhas. Uma figura com uma sombra alongada, que se movia pelos corredores, sem um corpo visível. Alguns juraram que viram um homem de uniforme velho, muito parecido com o que o novo trabalhador usava no primeiro dia, observando-os em completo silêncio. O local de descanso, onde os trabalhadores costumavam relaxar nas pausas, começou a ser visto como amaldiçoado. Muitos que se aproximaram daquela área desapareceram por algumas horas, com a sensação de que estavam sendo observados por algo ou alguém que não pertencia mais àquela realidade. A atmosfera da fábrica, pesada e abafada, parecia carregar algo de muito antigo, como se os próprios muros murmurassem histórias de tragédias não contadas. Em uma noite particularmente fria, durante um dos turnos mais tranquilos, um novo operário, totalmente cético quanto às histórias de assombrações, se viu sozinho na área de produção. O som das máquinas paradas e o silêncio incomum da fábrica deram lugar a uma sensação de desconforto crescente. Foi quando ele viu a sombra pela primeira vez, deslizando lentamente entre as máquinas, como se tivesse vida própria. A forma não era clara, mas sua presença estava ali, inevitavelmente. O medo tomou conta dele, mas o mais estranho foi quando, ao se aproximar, ele notou que as máquinas, que antes estavam paradas, começaram a funcionar sozinhas, sem explicação. Como se alguma força invisível estivesse manipulando as engrenagens, trazendo vida a um espaço que, em teoria, deveria estar morto e calmo. O medo se espalhou pelos turnos seguintes. Trabalhadores começaram a falar de algo ainda mais desconcertante. Uma força invisível que parecia puxá-los para as partes mais isoladas da fábrica. Cada um deles, em algum momento, foi atraído pela sensação de ser observado, levando-os a se perder por corredores estreitos e abafados. O mesmo sussurro, a mesma sensação de que estavam sendo observados, mas agora com um propósito ainda mais inquietante. Ninguém sabia ao certo se o trabalhador que desaparecera havia sido engolido pelas máquinas, pela fábrica ou por uma força além de qualquer explicação lógica. E pior, a sensação de que o seu espírito estava lá, esperando por algo. Talvez apenas mais uma vítima. Esses relatos, por mais aterradores que fossem, não faziam jus ao mistério que ainda rondava a fábrica. Quando alguém mencionava o nome do trabalhador desaparecido, algo no ambiente mudava. Era como se a própria fábrica soubesse o que acontecera ali e estivesse tentando manter o segredo bem guardado. O que realmente aconteceu naquela primeira noite de trabalho? Por que a presença daquele homem desaparecido nunca deixou o local? O que ele estava buscando nas sombras, nas linhas de produção, ou até mesmo nos recessos mais sombrios da fábrica? E a pergunta que ninguém ousava mais fazer: será que algum dia outro trabalhador terá a coragem de enfrentar o que resta de suas almas perdidas? À medida que os anos foram passando, as histórias sobre o trabalhador desaparecido e as sombras na fábrica tornaram-se parte do folclore local, mas algo mais sinistro ainda estava prestes a acontecer. O novo turno da noite, com sua quietude implacável, parecia estar sempre à espera de alguém que ousasse desafiar as lendas. Um novo funcionário, muito jovem e determinado a não acreditar em histórias de fantasmas, decidiu que não seria mais uma vítima do medo coletivo.
Ele estava resolvido a fazer seu primeiro turno sem dar ouvidos ao que os outros diziam. Porém, enquanto caminhava pelos corredores silenciosos, o ambiente se tornou insuportavelmente denso, como se algo o observasse. O ar parecia pesar, e a sensação de estar sendo seguido era constante. Naquela noite, ele também ouviu os sussurros. Primeiramente pensou que fosse sua mente pregando peças, mas logo as vozes se tornaram mais claras e nítidas, como se algo estava tentando se comunicar. Ele se aproximou da área de descanso, onde a presença de uma figura misteriosa, com um uniforme desbotado, foi novamente relatada. O jovem tentou se manter firme, mas ao olhar para o fundo do refeitório, viu uma silhueta parada, observando-o sem se mover. Era o Homem de Preto, ou o que ele acreditava ser ele. A sombra estava ali, imóvel, como se estivesse esperando por algo. O jovem engoliu em seco, tentando racionalizar o que via, mas algo o empurrou a se aproximar. Quando fez isso, o ambiente ao redor se tornou ainda mais estranho. A fábrica, com seu cheiro metálico e de mofo, parecia se distorcer. As paredes estavam mais fechadas, o chão mais sujo. Mas o que mais o assustou foi a sensação de que a figura estava realmente esperando por ele, como se ele fosse a próxima peça do quebra-cabeça incompleto que nunca poderia ser montado. E foi nesse momento que os sons começaram. Primeiro um murmúrio distante, quase inaudível. Depois, um suspiro profundo, como se o próprio espaço estivesse exalando um desespero ancestral. O jovem tentou correr, mas seus pés pareciam colados ao chão, como se algo estivesse segurando sua alma para não deixá-lo partir. O Homem de Preto, com sua silhueta imponente, começou a se mover, mas não com pressa. Seus passos eram pesados, mas silenciosos, como se ele estivesse mais ali para observar do que para atacar. O jovem, apavorado, tentou gritar, mas sua voz desapareceu na imensidão do vazio. A máquina, a que havia parado semanas antes, começou a funcionar novamente, sozinha, sem qualquer explicação. Uma força estranha estava em jogo ali, como se os próprios equipamentos estivessem controlando o fluxo da noite. Quando finalmente conseguiu sair correndo, o silêncio voltou, mas o eco do sussurro ficou, como se ele soubesse que algo de pior ainda o aguardava. Aqueles que passaram a noite na fábrica após esse incidente nunca mais foram os mesmos. Os mais sensíveis não conseguiam mais olhar para as máquinas sem sentir um calafrio profundo. Outros começaram a desenvolver uma aversão pela fábrica, com a sensação de que estavam sendo vigiados. A presença ficou mais forte, e embora o trabalhador desaparecido tenha sido um segredo enterrado, a sensação de que ele não estava sozinho naquele lugar não se dissipava. Havia, sem dúvida, uma força invisível que não desejava ser ignorada. Mas a maior pergunta que ficava era: essa força estava apenas vigiando, ou havia algo mais sendo preparado? Algo que ninguém sabia ainda, mas que, com certeza, estava apenas aguardando o momento certo para se revelar completamente. Quando alguém menciona a fábrica em uma conversa, uma estranha sensação de calafrios percorre a sala. Quem já trabalhou ali sabe, e quem ousou perguntar sobre o passado do lugar é incapaz de seguir em frente sem olhar por cima do ombro. O medo está impregnado no lugar, mais do que nas pessoas que trabalharam lá. O que está esperando na escuridão da fábrica? O que aguarda o próximo corajoso? O tempo passou, mas a fábrica de tecidos nunca perdeu a sua aura inquietante. Alguns dizem que o trabalhador desaparecido nunca se foi realmente. Os relatos de passos, sussurros e a sombra do Homem de Preto não diminuíram. Pelo contrário, a cada ano que se passava, as lendas pareciam se solidificar mais, tomando forma em cada canto da velha fábrica. Quem se atrevia a trabalhar à noite ali sabia que o peso do passado não poderia ser ignorado. Os operários mais antigos, aqueles que sobreviveram aos turnos mais sombrios, falavam sobre a presença que havia se instalado permanentemente no local, como se a fábrica tivesse se tornado um lugar de culto à morte e ao abandono. Alguns disseram que viram o espírito do trabalhador perdido de novo, em noites especialmente silenciosas, com os olhos vazios, em busca do que havia deixado para trás.
Os novos funcionários, por mais que não acreditassem nas histórias antigas, começaram a sentir o peso do que aconteceu. A cada dia, uma sensação crescente de que algo estava errado parecia dominar os turnos noturnos. Mesmo com a fábrica funcionando, as luzes tremendo e as máquinas ligadas, havia sempre aquele vazio estranho no ar. O que antes parecia ser uma simples produção de tecidos, agora se tornara um lugar de lamentos e memória. Muitos tentaram sair da fábrica, mas ao tentar explicar os estranhos acontecimentos, acabaram ouvindo o silêncio como resposta. Alguns nunca mais voltaram para o trabalho. E quem foi embora não soube como se livrar da sensação de estar sendo observado, mesmo após anos. E assim, o mistério persiste. A fábrica de tecidos, agora um símbolo de incerteza, ainda permanece de pé. Para aqueles que ousam se aventurar por lá, a pergunta é sempre a mesma. O que aconteceu naquela primeira noite? O que realmente aconteceu com aquele trabalhador perdido? Ele permanece preso entre as linhas de produção, seu espírito vagando pelas máquinas, esperando pela próxima vítima, ou será que ele se tornou parte do lugar, como uma sombra que nunca mais se apaga? O verdadeiro terror não está no desaparecimento, mas no que ficou para trás, o que os outros não conseguem ver, mas todos sentem. Algo profundo, algo escuro, que aguarda por aquele que, talvez, decida dar o primeiro passo e finalmente descobrir o que de fato aconteceu naquela noite fatídica. O mistério continua sem respostas e o medo ainda persiste. E enquanto isso, a fábrica permanece em silêncio, esperando pelo próximo. A delegacia de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, foi sempre vista como uma construção antiga, que resistiu ao tempo e às mudanças. Mas o que a maioria das pessoas não sabia, ou talvez preferisse ignorar, eram os acontecimentos inexplicáveis que assombravam suas salas. No fim dos anos 90, um jovem policial recém-contratado estava prestes a iniciar sua jornada naquelas paredes carregadas de história. Ele sabia dos desafios de ser um policial novato, mas o que ele não sabia era que o maior desafio que enfrentaria seria a presença invisível de algo que nunca deveria ter sido revelado. Na sua primeira noite de trabalho, simplesmente desapareceu. Não havia sinais de luta nem de qualquer confronto, apenas o vazio. E o mais estranho, na manhã seguinte, o ambiente parecia estar diferente. Havia um silêncio opressor, como se as paredes soubessem o que acontecera ali. E mais importante, como se estivessem guardando o segredo. Após o desaparecimento, os colegas do jovem policial começaram a perceber algo estranho. Alguns juravam que o viam, nas salas mais escuras da delegacia, uma sombra que se movia rapidamente, desaparecendo assim que alguém se aproximava. Outros começaram a sentir a presença de uma mão gelada tocando seus ombros, ou um arrepio no pescoço, como se alguém invisível estivesse observando a cada movimento. A sensação de ser vigiado, de ter algo além dos olhos humanos acompanhando cada passo, crescia a cada noite. Aqueles que ficavam na delegacia durante os turnos mais longos começaram a falar sobre uma presença fria que invadia o ambiente, tornando-o insuportável. Uma força invisível, como se o espírito do policial desaparecido ainda estivesse lá, mas com um propósito que ninguém ousava compreender completamente. E como se o mistério não fosse suficientemente perturbador, os gritos começaram. Durante as noites mais silenciosas, quando a cidade lá fora parecia em paz, os moradores próximos à delegacia começaram a ouvir lamentos vindos de dentro do prédio. Não eram gritos de dor, mas algo mais profundo, mais angustiante. Alguns disseram que eram os ecos das almas dos antigos policiais, aqueles que perderam a vida em confrontos violentos, sem a chance de encontrar descanso. Que à medida que os gritos se intensificavam, aqueles que estavam de plantão na delegacia começavam a se sentir mais e mais desconfortáveis, como se os próprios fantasmas de um passado sangrento estivessem se manifestando, forçando-os a reviver as tragédias de tempos esquecidos. Havia ainda outro fenômeno que desconcertava a todos: a presença gelada.
Vários novos recrutas afirmaram que, em suas primeiras noites de plantão, uma sensação gélida percorreu suas espinhas, como se alguém invisível estivesse atrás deles. A sensação de ter algo ou alguém próximo era quase tangível. Alguns relatavam que, em certos momentos, os objetos se moviam sozinhos, como se uma força invisível os empurrasse de volta. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todos sentiam o mesmo. Uma presença que nunca descansava. Um espírito que, por algum motivo, não conseguia seguir em frente, preso naquelas paredes sombrias. E enquanto a delegacia continuava a operar, havia um silêncio não dito, uma verdade velada que os policiais mais antigos evitavam revelar. O que realmente aconteceu naquela noite de desaparecimento? O espírito do jovem policial está preso ali, vagando pelas salas escuras, talvez aguardando para ser liberado de algum tipo de tormento? Ou será que a delegacia de Santa Teresa está amaldiçoada uma prisão não só para os vivos, mas também para os mortos que continuam a se manifestar, trazendo consigo os gritos e os horrores de um passado de violência e dor? O mistério permanece, e o medo persiste nas sombras da delegacia. Quem se atreveria a desvendar o que realmente se esconde ali, à espera do próximo a cruzar as portas do edifício e talvez nunca mais sair de lá como antes? E o tempo, que deveria curar e suavizar os mistérios, parece apenas aprofundá-los. As noites na delegacia de Santa Teresa tornaram-se cada vez mais insuportáveis para os novos recrutas. Muitos afirmaram que, ao entrar nas salas mais afastadas, a atmosfera parecia mais densa, como se as paredes estivessem absorvendo o medo e a dor que ali se passaram. E o pior, algumas pessoas começaram a dizer que a sensação de estar sendo observado não se limitava apenas às sombras. Era como se as próprias paredes da delegacia estivessem observando, como se elas soubessem quem estava destinado a seguir o mesmo caminho do jovem policial desaparecido. Aqueles que tentavam ignorar as histórias antigas logo se viam derrotados pelo medo que começava a se infiltrar nos detalhes mais sutis do ambiente. As vozes, as que antes eram abafadas pelos gritos dos confrades de plantão, começaram a ser ouvidas com mais frequência. Alguns diziam que os gritos estavam vindo de uma sala específica da delegacia, uma sala que ninguém se atrevia a abrir durante a noite. A presença gelada se tornava mais frequente, e quem estava na delegacia por mais tempo sentia que a temperatura realmente caía, inexplicavelmente. Algo dentro daqueles corredores escuros, talvez uma memória não resolvida, estava tomando forma. Alguns dos policiais mais antigos comentaram em voz baixa que a morte nunca foi algo que se resolvesse simplesmente. E o espírito do jovem policial, que desaparecera sem deixar rastros, agora vagava pela delegacia, talvez em busca da verdade ou da libertação. Mas o que ele realmente queria? E por que sua alma ainda estava presa ali, em um ciclo de angústia? Por mais que os veteranos tentassem passar a ideia de que não se passava de um mito, os novos policiais começaram a contar suas próprias histórias, pequenas peças que montavam um quadro muito mais sinistro do que qualquer um queria admitir. As luzes da delegacia piscavam com mais frequência e algumas portas se fechavam sozinhas, sem explicação. As conversas no refeitório eram interrompidas por murmúrios sem sentido, e havia noites em que até os cães da vizinhança uivavam, como se sentissem a presença das almas perdidas dentro daquele prédio. Mas o mais perturbador de tudo era a sensação de que, a cada novo recruta, algo mais estava sendo cobrado. O medo não era mais só psicológico. Ele era físico, uma pressão que envolvia o corpo e a mente, como se o próprio espaço fosse apertando as pessoas, uma sensação de pavor que se acumulava e em algum ponto se tornava impossível de ignorar. Foi então que, nas noites mais silenciosas, quando a cidade parecia adormecida, a última prova do que estava acontecendo surgiu. Um grupo de policiais resolveu investigar uma antiga sala no fundo da delegacia, aquela que ninguém ousava abrir. Quando chegaram lá, encontraram as paredes marcadas com arranhões, marcas que pareciam ter sido feitas por algo ou alguém desesperado para escapar. No centro da sala havia uma cadeira, uma velha cadeira de madeira, e nela
uma camisa de uniforme que parecia recém-lavada. Ninguém se atreveu a tocá-la. A sensação era clara. A presença do jovem policial ainda estava ali, esperando algo, talvez uma resposta ou um alívio para sua alma, que parecia presa no limbo entre os vivos e os mortos. Com isso, o mistério da delegacia de Santa Teresa continuou a consumir os que se aventuravam a entender o que realmente acontecia naquele prédio. A sensação de que algo nunca foi resolvido, de que o passado nunca foi enterrado, pairava no ar. Mas, e o espírito do jovem policial? O que ele queria? Ele continuaria a vigiar aqueles que cruzam o seu caminho, como se quisesse alertá-los para os horrores que ainda rondam o local. Ou será que sua alma estava esperando que alguém finalmente resolvesse o que ele não pôde, libertando-o de seu tormento eterno? A pergunta persiste, mas a resposta é um sussurro que desaparece nas sombras da noite, como o eco de um grito perdido. A cada dia que passava, a delegacia de Santa Teresa parecia absorver ainda mais os horrores que ocorreram dentro de suas paredes. O mistério do desaparecimento do jovem policial, agora um caso arquivado e esquecido por muitos, ainda pairava no ar, sufocando as pessoas que passavam por ali. E não era apenas o desaparecimento que causava calafrios. As manifestações, como sombras que se moviam sem explicação, e os sussurros que ecoavam pelas salas vazias, eram apenas o começo de algo mais profundo, algo que muitos tentavam ignorar, mas que se tornava impossível de escapar. Nas noites mais escuras, os policiais mais antigos começaram a relatar uma sensação opressiva, como se estivessem sendo observados o tempo todo. Era uma sensação que crescia a cada plantão, como se o espírito daquele jovem policial estivesse finalmente encontrando um caminho para se comunicar. Alguns disseram ouvir seu nome sendo sussurrado em seus ouvidos, ou sentiram um toque frio, como se ele estivesse atrás deles, ainda procurando respostas para o que aconteceu naquela primeira noite. Cada um de nós, com a coragem que se ganha com a experiência, começou a perceber que algo no ar tinha mudado. O que antes parecia ser apenas um pesadelo coletivo, estava se tornando algo mais real, mais palpável. Foi em uma noite especialmente silenciosa, quando a cidade parecia estar adormecida, que a verdade finalmente se revelou. A delegacia estava vazia, exceto pelos poucos policiais de plantão. Um deles, um novato, recebeu um chamado estranho para ir até a sala onde o jovem policial havia desaparecido. Ele sabia das histórias, mas estava determinado a descobrir a verdade. Quando entrou, sentiu a temperatura cair instantaneamente. O lugar estava impregnado de um silêncio pesado, como se a sala estivesse esperando algo. E então ele o viu. Uma figura em uniforme, em pé no canto da sala com os olhos vazios e o olhar perdido, como se estivesse preso em um ciclo de repetição eterna. Era o espírito do policial, e ele estava esperando, talvez buscando finalmente ser ouvido. O novato, paralisado de medo, viu a figura se mover lentamente na direção dele. A sala parecia diminuir, os muros pareciam se fechar. Ele não conseguia desviar os olhos, como se a presença do espírito tivesse tomado conta do ambiente. A figura, com um olhar desesperado, parecia querer comunicar algo, mas o novato não sabia o que. O que ele sentia, no entanto, era claro. Aquele espírito não estava ali por acaso. Ele estava em busca de algo, algo que nunca fora resolvido, algo que ainda precisava ser revelado. O policial, incapaz de falar ou se mover, viu a figura desaparecer, dissolvendo-se nas sombras da sala, deixando apenas o eco de um grito silencioso no ar. Após aquela noite, ninguém mais ousou ficar sozinho na delegacia à noite. A sensação de que o espírito do jovem policial ainda vagava por ali, esperando que alguém resolvesse o mistério de seu desaparecimento, era esmagadora. A delegacia se tornou um lugar temido, um lugar onde a linha entre os vivos e os mortos parecia mais tênue do que nunca. E até hoje, os policiais que trabalham lá falam em sussurros sobre a noite em que o espírito finalmente se revelou. Mas a pergunta persiste: o que ele queria? O que ainda o prende naquele lugar? E será que algum dia a verdade será completamente revelada
Ou a delegacia de Santa Teresa continuará a ser uma prisão para aqueles que não conseguem encontrar paz, tanto os vivos quanto os mortos? O espírito e o mistério que ele carrega ainda aguardam em silêncio nas sombras das salas vazias. Ribeirão Preto, uma cidade conhecida por sua vida agitada e seus campos férteis, esconde em suas ruas um segredo sombrio que poucos conhecem. Na periferia, havia uma escola pública que, embora outrora viva e cheia de crianças, passou a ser apenas uma lembrança de um passado distante. Os novos funcionários, aqueles que tinham o azar de aceitar um trabalho lá, logo descobriam o peso do silêncio que tomava conta daquelas paredes. Entre eles, uma jovem professora que, recém-contratada e cheia de esperança, iniciou seu primeiro dia naquela escola. Mas algo naquele lugar não estava certo. Algo que ela não poderia entender ainda. Ela entrou na sala dos professores, seu rosto iluminado pela luz fraca de uma lâmpada que piscava, mas nunca mais saiu de lá. Desde então, seus colegas de trabalho começaram a perceber uma presença estranha naquele lugar. Uma sensação de que ela nunca havia partido, como se a sua alma estivesse presa entre as paredes da escola, aguardando por algo, por alguém. Quando o sol se punha e o dia se transformava em noite, a escola abandonada se tornava um local de calafrios. Os novos funcionários que chegavam, pouco antes de começar o expediente, afirmavam sentir um desconforto inexplicável. Uma quietude densa se espalhava por todo o ambiente, como se o prédio estivesse em profundo lamento. Os alunos, que antigamente faziam barulho pelos corredores, agora estavam ausentes, mas a escola ainda respirava, ou ao menos parecia. Ao atravessar o portão enferrujado, todos notavam o peso do silêncio. Havia algo de peculiar nas salas, algo que não podia ser explicado apenas pela falta de crianças. Era como se o próprio lugar soubesse que não deveria estar ali. Como se sua existência estivesse sendo sustentada por algo invisível, por uma força desconhecida que não queria permitir o fim de sua história. E essa sensação só se intensificava conforme a noite caía. Foi durante a primeira noite da jovem professora, quando as horas pareciam passar mais devagar do que o normal, que algo perturbador aconteceu. Após um dia normal de trabalho, ela se dirigiu à sala dos professores para preparar seus materiais para o próximo dia. Mas ao passar pela porta, percebeu algo que a fez parar abruptamente. A sala estava vazia, mas ao olhar para o espelho em frente à parede, ela viu uma figura refletida. Uma mulher, vestida com as mesmas roupas que ela usava, mas com um olhar distante, vazio, que parecia olhar para ela com uma tristeza infinita. O espelho, que antes refletia sua imagem com clareza, agora estava distorcido, e a mulher parecia ter uma presença invisível que se fundia com o vidro, como se estivesse presa ali, tentando se comunicar. A jovem professora, sentindo o gelo subir pela espinha, tentou se afastar, mas a sensação de que algo estava observando-a não desapareceu. Ela correu para fora da sala, mas o clima pesado a seguiu. Com o tempo, os outros funcionários da escola começaram a relatar histórias semelhantes. Alguns afirmavam ouvir passos no corredor, mesmo quando não havia mais ninguém por ali. Outros, mais sensíveis, juravam que viam a sombra de uma mulher vagando pelos corredores, sempre na calada da noite. Ninguém conseguia explicar a origem dessa presença, mas todos que trabalhavam ali sentiam que havia algo mais. O lugar estava imerso em um silêncio profundo, um silêncio carregado de algo irreal, como se o tempo tivesse parado naquele exato momento, preso junto aos seus segredos. Mas o mais estranho de tudo era que, por mais que se passassem os dias e as semanas, a jovem professora nunca mais foi vista, ao menos não da maneira como ela deveria. Muitos começaram a acreditar que sua alma estava agora presa àquela escola, como a memória de um passado inacabado, esperando que alguém resolvesse o mistério de seu desaparecimento. Em uma das noites mais escuras, um grupo de funcionários se reuniu para tentar desvendar o que estava realmente acontecendo naquela escola. Armados apenas com coragem e lanternas, eles se embrenharam pelos corredores desertos. Cada passo
parecia ressoar mais forte do que o anterior, e a sensação de serem observados aumentava a cada segundo. Foi quando chegaram à sala dos professores que a coisa tomou um rumo ainda mais macabro. A cadeira que antes estava vazia, agora estava ocupada por algo invisível, algo que estava prestes a se revelar. As luzes começaram a piscar freneticamente, e foi quando uma das lanternas iluminou o espelho da sala, que a figura apareceu novamente. A mulher, com os mesmos olhos vazios e expressão desconcertante, se mostrou ainda mais clara, como se quisesse gritar, mas sua boca não se movia. O grupo, paralisado, observava, sem saber se deveria correr ou se aproximar. O mistério da jovem professora e da escola abandonada permanece até hoje. O que aconteceu naquela noite fatídica? Será que sua alma está realmente presa ali, esperando ser libertada? E quem mais, além dela, foi tocado por essa maldição silenciosa? A escola, ainda vazia e cheia de memórias esquecidas, continua lá, no coração de Ribeirão Preto, esperando. O que restou, como um espectro, é uma sombra que não desaparecerá facilmente. Alguma coisa ainda está esperando para ser desvelada, e os ecos de passos, os sussurros e a sombra da mulher continuam a assombrar aqueles que se atrevem a entrar. Conforme as semanas passaram, a sensação de que a escola estava viva, mas não da forma que todos conheciam, se intensificava. Os funcionários, que antes eram céticos, começaram a se reunir em pequenos grupos, murmurando sobre os acontecimentos. A sala dos professores, que era uma das áreas mais temidas, se tornou o ponto central das discussões. Era ali que as luzes piscavam com mais frequência, que os móveis se moviam ligeiramente, como se alguém estivesse sempre tentando chamar a atenção. Aqueles que tentaram investigar mais profundamente, entrando nas salas mais afastadas da escola, começaram a relatar a sensação de que algo os seguia, algo invisível que se aproximava com cada passo, como se o próprio ambiente estivesse os observando, esperando o momento certo para revelar o que realmente acontecia ali. Mas o fenômeno mais perturbador veio quando um dos professores, em uma noite particularmente fria, decidiu passar a noite na escola para tentar entender o que estava acontecendo. Ele sabia das histórias, mas acreditava que poderia encontrar uma explicação lógica para tudo. À medida que as horas se passavam, a escuridão dentro da escola se tornava mais opressiva. O som de passos ecoava pelos corredores vazios, mas em vez de ser reconfortante, como poderia ser em qualquer outro lugar, parecia um convite para algo mais sombrio. O medo começou a tomar conta dele, e o ar se tornava mais pesado, como se o ambiente estivesse sendo controlado por uma força invisível. Foi quando, em um momento de absoluta quietude, ele ouviu o sussurro. Uma voz baixa, quase inaudível, mas suficiente para fazer seu corpo gelar de pavor. A voz parecia dizer apenas uma coisa: ajude-me. Esse sussurro, claro e distinto, era tudo o que o professor precisava para perder a razão. Ele correu até a sala dos professores, onde as luzes começaram a piscar, e foi lá que ele viu. O espelho, que por tanto tempo havia sido um mero reflexo, agora parecia projetar algo além do real. Nele, o reflexo da jovem professora, com os mesmos olhos vazios e expressão angustiada, apareceu novamente, mas dessa vez com um sorriso torto. Era um sorriso que não era seu, um sorriso que não pertencia mais ao mundo dos vivos. A jovem parecia implorar por algo, como se sua alma estivesse presa entre a vida e a morte, esperando por uma libertação que nunca viria. Mas havia algo mais, algo ainda mais perturbador. O reflexo parecia se mover, como se quisesse sair do espelho, atravessar o vidro e tomar conta da sala. Aquele momento foi o fim para todos que tentaram, com coragem, enfrentar os mistérios da escola. Ninguém mais se atreveu a passar a noite ali. Aquela presença, a mulher do espelho, o espírito da professora perdida, se tornou algo muito mais do que uma história urbana. Ela era real, e à medida que a escola abandonada continuava sua decadência silenciosa, os sussurros e os passos continuam a assombrar aqueles que, de alguma forma, não puderam deixar o lugar para trás. A escola,
em sua quietude mórbida, parecia estar esperando por alguém mais. Quem seria o próximo a cruzar seu caminho, a ser envolvido pela sombra da jovem professora e seus mistérios não resolvidos? A verdade, como sempre, permanece oculta nas profundezas do passado. E enquanto a escola de Ribeirão Preto continua a se deteriorar, o que acontece dentro de suas paredes continua a ser um segredo. Quem seria capaz de enfrentar o que está enterrado ali, à espera de ser descoberto? O mistério permanece. A sombra da professora ainda a assombrar o lugar, e a escola, com seus corredores vazios, ainda guarda em si um terror que só se revela para aqueles corajosos o suficiente para entrar. E assim, a escola abandonada de Ribeirão Preto permanece de pé, suas paredes se tornando cada vez mais desmoronadas, mas suas lendas mais vivas do que nunca. Quem se atreve a cruzar seu portão enferrujado e adentrar seus corredores silenciosos, pode sentir, no fundo, que o lugar não está completamente vazio. O que parece ser um edifício em ruínas é, na verdade, um lar para aquilo que se recusa a ser esquecido: os fantasmas do passado. A jovem professora, cuja alma foi tomada pela escola, continua a vagar entre os espelhos, entre as sombras, em busca de um encerramento que nunca virá. E enquanto ela e outros espíritos estão presos ali, como ecos de um tempo distante, a escola continua sendo o único lugar onde podem existir. O que aconteceu àquela professora naquela primeira noite? Por que sua alma ainda não encontrou paz? E quem mais, além dela, ficou preso nos recessos daquele lugar amaldiçoado? A história da escola não está completa. Não pode ser completada enquanto aqueles que foram esquecidos por ela ainda buscam por algo, uma resposta, uma libertação. E o mais perturbador é que, mesmo com o prédio caindo aos pedaços, algo ainda chama, como uma força invisível que faz os novos moradores e funcionários voltar, querendo entender o que ninguém mais conseguiu. Quem sabe, talvez, mais uma alma se perca lá, enfrentando as sombras do passado e tentando descobrir aquilo que está enterrado entre os muros quebrados da escola. Mas a resposta, assim como os passos e os gritos que continuam a ecoar nas paredes, ainda não foi revelada. A escola permanece, esperando, e a pergunta nunca deixa de pairar no ar: quem será o próximo a entrar e testemunhar o que realmente se esconde ali? O que afinal está aguardando na escuridão? As portas estão sempre abertas, mas a liberdade, por sua vez, está trancada, aguardando a próxima pessoa disposta a cruzar o limiar entre o real e o sobrenatural.